hoje, 30 de setembro, o nosso mais um novo encontro, né, do Café Literário Dialógico, e nós estamos iniciando esse momento especial, e eu convido ao professor Emanuel Marinho, que é o adjunto da EREM Desembargador José Neves, para fazer a abertura oficial do nosso encontro. Boa tarde a todos. Eu sou Emanuel Marinho, sou assistente aqui do José Neves, não é? Desde já eu agradeço essa oportunidade, né, participar desse evento e me desculpar com todos, não é, de não ter participado outras vezes. Mas todos eu acho que conhecem a demanda do dia a dia de uma escola e muitas vezes, né, Elizabeth fica, né, com esses eventos, né, e eu fico com outra parte e Cássia fica com outra, e é esse corre-corre do nosso dia a dia. Hoje a professora Elizabeth não pôde participar porque ela está no evento da Secretaria de Educação, não é, no Cabo de Santo Agostinho, que demandou a manhã e a tarde, né? Então, desde já, que todos sejam bem-vindos. Agradeço mais uma vez essa oportunidade, parabenizo a todos que estão participando, parabenizo também a essa ideia que estimula a leitura. Eu, assim, fico admirado, né? Eu estava conversando até com outras pessoas hoje de manhã, com outros professores, quando eu vejo alunos, né, do ensino médio, primeiro ano, né? Eu conheço o Carlos, conheço outros alunos, não vou citar o nome, mas ele está participando, o Pablo, que são alunos que sempre estão envolvidos em projetos dessa grandeza, né? Um projeto de estímulo à leitura, né? Um projeto que debate ideias, né? Então, eu acho isso muito importante para os jovens que querem desenvolver a crítica, né? Vivemos em um momento de uma cultura de massa que é estimulada e a gente precisa sair disso. Então, esse projeto tem essa função, proporcionar o acesso à leitura e o desenvolvimento da crítica. Então, parabéns a todos e vou participar com vocês hoje. Talvez, caso necessitar de uma ausência, espero que me entendam, mas eu vou e sempre volto aqui. Ok? Então, Eduneide, fique à vontade. Obrigada, professor Emanuel Marinho. Nós escolhemos essa quinzena para ler o livro de Clarice Lispector, Aprendendo a Viver, e exatamente pelo mês de Setembro Amarelo, né? E é onde a gente desperta, né? Despertar da alma, o despertar da humanidade. Então, a gente pode falar um pouco da autora Clarice Lispector, né? Ela é como uma bússola na literatura, e a sua busca pela essência humana nesse livro é muito grande. E por isso nós escolhemos esse livro para ser trabalhado nesse mês de setembro. Então, esse livro traz o transcender do cotidiano de Clarice Lispector, né? E acontecimentos do dia a dia dela. As vidas, né, que ela até relata um pouco místico também desse livro, né, e os labirintos que formam a linguagem única e meticulosa de Clarice Lispector. Então, a gente vai ler um desses contos, né, de Clarice, dessa obra que tem um caráter de profundo universal. E eu vou convidar Carlos Eduardo para fazer a primeira leitura. Eu vou ler a leitura do capítulo O Ato Gratuito. Vou começar. Muitas vezes o que me salvou foi improvisar um ato gratuito. Ato gratuito, sem ter causas. São desconhecidas. E se tem consequências, são imprevisíveis. O ato gratuito é o oposto da luta pela vida e na vida. Ele é o oposto da nossa corrida pelo dinheiro, pelo trabalho, pelo amor, pelos prazeres, pelos táxis e ônibus, pela nossa vida diária, enfim, que esta é toda paga, isto é, tem o seu preço. Uma tarde dessas, de céu puramente azul e pequenas nuvens branquíssimas, estava eu escrevendo à máquina, quando alguma coisa em mim aconteceu. Era o profundo cansaço da luta. E percebi que estava sedenta. Uma sede de liberdade me acordaria.
Eu estava simplesmente exausta de morar num apartamento. Estava exausta de tirar ideias de mim mesma. Estava exausta do barulho da máquina de escrever. Então a sede estranha e profunda me apareceu. Eu precisava com urgência de um ato de liberdade, do ato que é por si só, um ato que manifestasse fora de mim o que eu secretamente era. Eu necessitava de um ato pelo qual eu não precisava pagar. Não digo pagar com dinheiro, mas sim de um modo mais amplo, pagar o alto preço que custa viver. Então minha própria sede guiou-me. Eram 2 horas da tarde de verão. O senhor não está entendendo. Eu expliquei-lhe. Não quero ir ao bairro, sim ao jardim do bairro. Não sei por que olhou-me um instante com atenção. Deixei abertas as vidraças do carro, que ia muito, e eu já começara a minha liberdade, deixando que o vento fortíssimo me desalinhasse os cabelos e me batesse no rosto grato, de olhos entrefechados de felicidade. Eu ia ao jardim botânico para quê? Só para olhar, só para ver, só para sentir, só para viver. Saltei do táxi e atravessei os largos portões. A sombra logo me acolheu. Fiquei parada. Lá a vida era verde, nenhuma avareza. Tudo se dava por inteiro ao vento. No ar, a vida. Tudo se erguia em direção ao céu. E mais, dava também o seu mistério. O mistério me rodeava. Olhei arbustos frágeis, recém-plantados, de tronco nudoso e escuro, tão largo que me seria impossível abraçá-lo. Por dentro dessa madeira de rocha, essa coisa quase intangível que é a vida. Eu não vou descrever o que vi. Cada pessoa tem que descobrir sozinha. Apenas lembrarei que havia sombras oscilantes secretas. De passagem falarei de leve na liberdade dos pássaros e na minha liberdade. Mas é só. O resto era o verde úmido, subido em mim pelas minhas raízes incógnitas. Eu andava. Às vezes parava. Já me afastara muito do portão de entrada. Não viu mais, pois entrara em tantas alamedas. Eu sentia um medo bom, com um estremecimento apenas perceptível de alma. Um medo bom de talvez estar perdida e nunca mais, porém nunca mais, achar a porta de saída. Havia naquela alameda um chafariz de onde a água corria sem parar. Era uma cara de pedra e de sua boca jorrava água. Bebi, molhei-me toda, sem me incomodar. Esse exagero estava de acordo com a abundância do jardim. O chão estava às vezes coberto de bolinhas de aroeiras, daquelas que caem em abundância nas calçadas de nossa infância, e que pisamos não sei porquê, com enorme prazer. Repeti então os esmagamentos das bolinhas, e de novo senti o misterioso gosto bom. Estava com o cansaço bem fazejo. Era hora de voltar. O sol já estava mais fraco. Voltarei no dia de muita chuva, só para ver o gotejante jardim submerso. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Você quer fazer algum comentário? Sim, eu gostaria de dizer que eu já tinha lido os textos de Clarice. Eu acho interessante a maneira como ela escreve. Eu acho que ela consegue passar a emoção como ela estava sentindo naquele exato momento para o leitor que está lendo sentir junto com ela. Tenho essa percepção ao ler os textos de Clarice. Ela tem muita facilidade em tratar sobre sentimentos. Eu acho que a obra dela se trata sobre isso, né? Não só sobre a alegria, mas também ela fala sobre angústias e sentimentos humanos em si. Então, são coisas assim do cotidiano de cada um e que muitas vezes a gente termina super
superlativando, né, super diferenciando ou supervalorizando, mas que faz parte do cotidiano e que a gente precisa conseguir, né, aprender a conviver. Né? Muito obrigada, Carlos Eduardo. Eu vou pedir ao professor Fernando para que faça a sua leitura e depois o seu comentário. Como o Carlos tinha dito, né, que são o dia a dia que ela está, como ela está vendo o mundo, ela vai escrevendo. Eu acho que isso é riquíssimo para a gente. E ela, nesse texto dela aqui, ela fala da descoberta do mundo. O que eu quero contar é tão delicado quanto a própria vida. E eu queria poder usar a delicadeza que também tenho em mim, ao lado da grossura de camponesa, que é o que é o que me salva. Quando criança e depois de adolescente, fui precoce em muitas coisas, em sentir um ambiente, por exemplo, em aprender a atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Nada posso fazer. Parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais que 13 anos, por exemplo, eu estava em atraso quando ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa expressão se refere à relação profunda de amor entre homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher, da qual nascem os filhos. Ou seja, que eu adivinhava, mas turvava minha possibilidade de lucidez para poder, sem me escandalizar comigo mesma, continuar em inocência a me enfeitar para os meninos. Enfeitar-me aos 11 anos de idade consistia em lavar o rosto tantas vezes até que a pele esticada brilhasse. Eu me sentia pronta. Eu me sentia pronta. Então seria minha ignorância um modo sonso e inconsciente de me manter ingênua para poder continuar, sem culpa, a pensar nos meninos? Acredito que sim, porque eu sempre soube de coisas que nem eu mesmo sei que sei. As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo, inclusive contavam anedotas a respeito. Eu não entendia, mas fingia compreender para que elas não me desprezassem e a minha ignorância. Enquanto isso, sem saber da realidade, continuava, por puro instinto, a flertar com os meninos que me agradavam, a pensar neles. Meu instinto precedera a minha inteligência. Até que um dia, já passados aos 13 anos, como se só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me chocasse. Contei a uma amiga íntima o meu segredo, que eu era ignorante e fingia de sabida. Ela mal acreditou, tão bem e eu havia antes fingido, mas terminou sentindo a minha sinceridade e ela própria encarregou-se ali mesmo, na esquina, de me esclarecer o mistério da vida. Só que também ela era uma menina e não soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade de então. Fiquei paralisada, olhando para ela, misturando perplexidade, terror, indignação, inocência mortalmente ferida. Mentalmente, eu gaguejava. Mas por quê? Mas para quê? O choque foi tão grande.
e por uns meses traumatizantes, que ali mesmo, na esquina, jurei jurei alto, que nunca irei me casar, não queria me casar. Embora, meses depois, esquecesse do juramento e continuasse com meus pequenos namoros. Depois, com o decorrer de mais tempo, em vez de me sentir escandalizada pelo modo como uma mulher e um homem se unem, passei a achar esse modo de uma grande perfeição e também de grande delicadeza. Já então, eu me transformara numa mocinha alta, pensativa, rebelde, tudo misturado, o bastante e a bastante selvageria e muita timidez. Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito, o que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia como lidar com uma alma infantil sem martirizá-la, com a surpresa, sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para o novo aceitar a vida e os meus mistérios. Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber tudo, o mistério continuou intacto. Embora eu saiba que de uma planta brota uma flor, continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza. E se continuo hoje, até hoje, com pudor, não é porque ache vergonha, é por pudor apenas feminino, pois juro que a vida é bonita. Terminou. E ela traz assim a inocência, né, dessa criança de 13 anos aí descobrindo as coisas. E é interessante que ela traz isso, ela está no período, né? E a gente vê o conflito que hoje nós trabalhando com adolescentes, a gente vê que esse conflito ele continua e ele é persistente. Apesar que hoje nós temos as tecnologias, né? As coisas são muito mais as claras, né? Mas aí você vê como ela traz essa realidade do tempo dela, né? Desse jovem, desse adolescente, ou dessa adolescente, né? Que está vivendo essas descobertas. E eu acredito que ela coloca aqui de uma forma bem inocente, né? É inocente, porque a gente não consegue ver maldade. Hoje, claro que a maldade está muito mais nas nossas mentes, né? Ela está muito mais evoluída, né? Com certeza, uma menina de 13 anos hoje sabe muito mais coisa do que Clarice aí no seu passado. Mas ela vai dizer que a vida é bonita, viu, gente? Ela jura que a vida é bonita. Obrigada, professor Fernando. Eu que agradeço. Lindo, lindo texto. Esse aspecto que diz assim: vergonha de viver. Há pessoas entre os quais me incluo. Desculpem, por exemplo, está tomando lugar no espaço, onde, de modo certo, escrevo de cor. E para pedir como começar, apresentar-se com fingida segurança de quem sabe quanto vale em dinheiro, ou apresentar-se como se é desajeitado e excessivamente humilde. O que faz então? E quantas pessoas às vezes a gente encontra, né, no nosso dia a dia nesse mesmo esse mesmo sentimento, nessa mesma atitude? Aí ela conta que de 12 para 13 anos, quando ela mudou para Recife, do Recife para o Rio, a bordo de um navio inglês, eu não sabia ainda inglês. Mas escolhia no cardápio ousadamente os nomes de comida mais complicados. E me via tendo de comer, por exemplo, feijão branco cozido na água e sal. Era o castigo da minha desenvoltura de tímida. E quando eu era pequena em Recife, meu encabulamento nunca me impediu de descer do sobrado e ir para a rua e perguntar a moleques descalços: quer brincar comigo? Às vezes me desprezavam,
como menina. Com 7 anos, eu mandava histórias e história para a sessão infantil, que saía às quintas-feiras no diário. Nunca foram aceitas, e eu, teimosa, continuava escrevendo. Aos 9 anos, escrevi uma peça de teatro de 3 atos, que coube dentro de 4 folhas de um caderno. E como eu já falava de amor, escondi a peça atrás de uma estante, e depois, com medo de que a achasse e me revelasse, infelizmente, rasguei o texto. Digo infelizmente porque tenho curiosidade do que eu achava de amor aos 9 precoce anos. É interessante, né, esse momento aí que ela conta, ela revela da sua timidez, mas que servia como um combustível para ela escrever. Né? Amélia. Como eu disse a você, alguns textos de Clarice eu já conhecia desse livro, né? Mas li outros também, e a gente pode ver assim, que nesse livro, como você já tinha falado antes, Clarice se preocupa muito com os sentimentos, né? E ela escreve de uma forma bem clara, mostrando realmente o que ela se propôs a escrever, né? Coisas simples do cotidiano, da época que ela viveu em Recife, mas ela tinha essa preocupação quando ela escrevia as crônicas, que ela tinha medo também de expor muito a vida privada dela, né? A vida dela. Ela disse isso, até na contracapa do livro, quando ela diz para Rubem Braga, ela diz: eu não sou cronista, o que eu escrevo está se tornando excessivamente pessoal. Mas eu não quero contar a minha vida para ninguém. E ela realmente não conta, não entra em detalhes, né? Ela tem sempre alguma coisa no ar, que é também uma característica de Clarice, né? Ela não vai direto assim ao ponto. Você tem que ler e entendendo aos poucos. Tem pessoas até que acham Clarice muito difícil de se entender. Eu tenho um filho mesmo que ele diz que não gosta de ler Clarice porque ele tem muita dificuldade para entender o que ela quer dizer. Justamente isso, porque ela escreve de uma forma que faz você pensar, refletir, ler nas entrelinhas, né? Para ir aos poucos chegando ao que realmente ela quer. Não sei se Verdade, ficou assim bem, verdade, Amélia. mas ela conta nessas crônicas muita coisa dela da infância, né? Eu gostei muito do livro, do texto Tortura e Glória. Sim, se quiser A ler. vontade que ela tinha de ler, como ela ficou fascinada, né? Quando ela conseguiu o livro para ler. E, ao mesmo tempo, ela mostra uma, uma característica de criança da época, né? Ela tinha os cabelos lisos, e já a menina, que era a filha do dono da livraria, era baixinha, gordinha, tinha sardas, né? Não era um padrão assim, de beleza para a época. A gente não sabe, que pode ser até por isso que ela se fez de muito malvada assim com Clarice, né? De não querer emprestar o livro logo. Não sei se dá tempo ler. Acho que sim. Então vamos ver. Tortura e Glória. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. Veio a ter um busto enorme, enquanto nós, todas, ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai, dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de algum livrinho, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai, ainda por cima com a paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes. Atrás escrevia com letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança.
chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestado os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa, como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima das minhas posses. Disse-me que se eu passasse pela sua casa no dia seguinte, ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não via, eu nadava devagar no mar suave. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes eram a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre. E não caí nenhuma vez. Bom, mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte ia se repetir com o coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse de seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Como se quem quer me fazer sofrer está precisando que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem à tarde, mas você não veio, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se formando sob os meus olhos espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu sua mãe. Esta devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não entender, até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou, mas esse livro nunca saiu daqui de casa. E você nem quis ler? E o pior para ela não era essa descoberta. Devia ser a descoberta da filha que tinha. Com certo horror nos espiava. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que, se refazendo, disse firme e calma para a filha, você vai emprestar agora mesmo As Reinações de Narizinho. E para mim,
Disse tudo o que eu jamais poderia aspirar a ouvir. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, pequena ou grande, pode querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando devagar. Sei que segurava o livro com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração estarrecido, pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-lo. Li algumas linhas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa. Adiei mais, comendo pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardar o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Como demorei! Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. Não era mais uma menininha com o livro, era uma mulher com o seu amante. Eu amei esse conto porque mostra assim, a vontade que ela tinha de ler, né? Como se apaixonou por aquele livro. E quem sabe, a gente não sabe, ela não diz, mas tornou-se uma grande escritora, né? Verdade, Amélia, é Lindo. verdade, lindo. Quando ela diz que era a felicidade clandestina, só o prazer de abraçar aquele livro, mostra aí o sentimento bem aflorado, né? E também as brincadeiras de criança na escola, né? Uma fazendo perversidade com a outra. Hoje seria um bullying terrível. Verdade. Professor Marinho, pode fazer o encerramento oficial. Obrigada, professor Fernando, obrigada, Amélia, Carlos Eduardo, turma do primeiro B que participou desse momento. Ok, deixa eu tirar aqui um pouquinho. Obrigado a todos, parabéns pelo evento, né? E o debate, a discussão sobre o livro, Aprendendo a Viver, né? Em cada fase da autora, ela aprendeu a viver, e isso a gente faz em nossos cotidianos, né? É entender o que se passa e de tudo que se passa tirar uma lição. Então, parabéns a todos pelo evento, parabéns aos professores, nossa convidada, Amélia, parabéns aos estudantes e boa tarde a todos. Tchau, tchau, e nós estaremos de volta, se Deus quiser.